Capítulo 229, Destruindo todas as cartas na manga, 10 passos à frente. Seu mentor veio do reino superior, então seu horizonte excede em muito o dos cultivadores do reino inferior. Ninguém foi capaz de reconhecer sua extraordinariedade, mas ele reconheceu, e foi por isso que ele soube que você era especial à primeira vista. Além disso, Yao Yao, por que você acha que ele te trata tão bem? Eu sei que posso quebrar seu coração dizendo isso, mas como seu irmão, eu devo. Jiang Yang afirmou lentamente com um rosto severo, pretendendo expor a verdadeira face de Gu Shangji pelo bem de Yao Yao. Ele não sabia o que Gu Shangji disse a Yao Yao, mas naquele momento, se seu discurso foi eficaz ou não, ele teve que deixar sua irmã de coração puro perceber o motivo sombrio de seu mentor. Apesar de sua incapacidade de cultivar, ele é bom o suficiente para mantê-lo ao seu lado, mas apenas porque ele tem outros planos para você. Quero que saiba que ninguém no mundo fingiria bondade sem um bom motivo, e seu mentor é uma cobra desprezível. Ele deve ter a intenção de trazê-lo para o reino superior para que você forje pílulas ou qualquer outra coisa. Isso é tudo o que encontrei nos arquivos da Terra Santa de Celestia ontem à noite. Dito isso, Jiang Yang suspirou, temendo que Yao Yao pudesse interrogá-lo, então ele até explicou como sabia essas coisas. Para ser justo, suas palavras não eram difamação, pois eram uma conclusão após uma contemplação completa. A julgar pelas habilidades de Gu Shangji no palácio, era óbvio que ele não era um bom homem, e não fazia sentido porque ele se ofereceria incondicionalmente para aceitar Yao Yao como seu discípulo. Dada a percepção de Jiang Yang, ele pôde reconhecer o enorme problema dentro do assunto. As intenções do chamado imortal eram mais do que aparentam, até mesmo más. Ao ouvir isso, Yao Yao ficou estupefato. Seu rosto ficou pálido quando ela agarrou suas mãozinhas. Rapidamente, como se ela se lembrasse de algo, raiva e frieza surgiram em seu rosto. Ela então repreendeu: você está mentindo. O mestre não é como você diz que ele é. Não diga coisas ruins sobre ele. Enquanto ela falava, sua expressão facial mudou repentinamente. Um padrão de pêssego ocorreu entre suas sobrancelhas, brilhando de uma forma estranha. Quando as luzes começaram a brilhar, uma aura aterrorizante subiu ao céu. Seu corpo estava cercado por uma onda de frieza reprimida, como se a reencarnação eterna minasse a existência de todos os seres. Ela permaneceu intacta em meio aos desastres, pois todas as vidas estavam sendo devastadas. Enquanto isso, nas profundezas da Terra Santa de Celestia, névoas celestiais flutuavam como matrizes que se assemelhavam à chuva brilhante no céu entrelaçadas. Em uma passagem profunda e silenciosa. Não tente nada estúpido, ou você morrerá mais rápido. Gu Shangji avisou com um leve sorriso enquanto caminhava vagarosamente pela passagem. As matrizes de ambos os lados da passagem começaram a emitir uma densa aura agressiva e runas que formavam armas aterrorizantes que soltavam um som ensurdecedor, pretendendo eliminar Gu Shangji. No entanto, com um movimento de um braço, uma espessa aura opressiva, como chuva, caiu sobre as runas, destruindo-as. Blarg. Os 2 anciãos do reino nobre sagrado antes dele foram mandados embora voando enquanto cuspiam sangue. Eles foram mortalmente feridos ao entrar em contato com a aura, pois muitos de seus ossos foram quebrados. Se como você entrou aqui,
os élderes do reino nobre e sagrado se levantaram com força, incrédulos com o que viram. Do nada, Gushangji invadiu o ponto mais profundo da Terra Santa Celestia, onde todos os seus segredos estavam escondidos, e os dois anciãos foram designados para proteger o local de qualquer invasor. Indubitavelmente, eles estavam cientes da identidade de Gushangji, o misterioso imortal que veio para Celestia Holy Land recentemente. No entanto, por algum motivo, ele veio se infiltrando nas profundezas da Terra Santa de Celestia, e eles não conseguiam entender quais eram suas intenções. Suprimidos pela aura de Gushangji, eles podiam sentir que até suas almas tremiam violentamente, como se estivessem prestes a desmoronar devido à paralisia. Sob tal circunstância, quanto mais resistir, eles dificilmente poderiam se mover. Como tal, eles ficaram profundamente desanimados e incrédulos. Eu disse silêncio. Você teria vivido mais se tivesse ouvido. Falando vagarosamente, Gushangji estalou seu dedo e ele girou quando um raio assustador semelhante a uma espada que se assemelhava a uma lâmina divina ocorreu, e o feixe voou rapidamente para frente e penetrou na cabeça dos dois anciãos. Suas almas foram instantaneamente desintegradas. Em seguida, uma série de runas se cristalizou em um grande frasco flutuando no ar emitindo um brilho escuro, que então absorveu toda a essência e energia dos anciões. Não foi problema para Gushangji se infiltrar na área proibida nas profundezas da Terra Santa de Celestia, como se ele estivesse simplesmente caminhando em uma planície, e como os dois anciãos insistiram em pará-lo, ele só poderia se comprometer. Quanto às suas almas que estavam amarradas à lâmpada da alma, ele deliberadamente usou o grande frasco para contê-los em vez de devorá-los imediatamente para evitar alertar e irritar toda a Terra Santa Celestia. O sagrado Imperador Celestia deve ser selado aqui. Eu deveria agarrar o maior pilar de apoio de Jiangyang enquanto ele ainda está fora. Ele vai ficar furioso ao descobrir isso. Bem, eu não me importaria de encontrar uma arma de nível superior. Gushangji revelou um sorriso cativante enquanto continuava andando pela passagem. Após a conclusão de seus arranjos, em seus olhos, o mortal Oni não era diferente de Yeling e Lin Qian, que estavam alheios ao fato de que suas vidas eram controladas por Gushangji. E agora, Gushangji estava apenas esperando para drenar o valor do mortal Oni antes de desferir o golpe final. Mas antes disso, ele precisaria tirar do mortal Oni suas habilidades viciosas, deixando-o completamente sem presas. Jiangyang nunca esperaria que Gushangji se infiltrasse nas profundezas da Terra Santa Celestia para destruir todas as cartas em suas mangas. Muito em breve, Gushangji quebrou as camadas de matrizes antes dele e finalmente chegou onde Celestia Holy Land guardava seus segredos. Era uma grande câmara antiga e, em seu ponto mais alto, uma aura densa flutuava, parecendo uma névoa tão caótica quanto as divinas correntes de ordem. Existe até essa técnica no reino da estrela celestial. Parece que o sagrado Imperador Celestia deixou para trás inúmeros backups para o mortal Oni. Todos esses são artefatos que servem como base para o cultivo, e também há muito astral que é a Sand. Gushangji examinou os cenários na câmara. Acima dele, havia Kes Energy na forma de ondas fortes, que na verdade era astral Kes Sand, e um grão dela era incrivelmente pesado, o suficiente para achatar uma montanha gigantesca. Tal raridade era escassa mesmo no reino superior,
então não deveria existir no reino da estrela celestial, mas havia uma massa tão abundante deles na câmara. Além disso, havia um grande número de tesouros como raízes maravilhosas, frutas sagradas, ossos de dragão, dedos celestiais. Como esses tesouros eram incomparavelmente profundos, sua exposição ao mundo exterior certamente causaria grande derramamento de sangue entre os cultivadores. Estes são todos destinados a Jiangyang, mas acho que serei eu quem fará a honra agora, revelando um sorriso sutil. Gu Shangji balançou o braço e seu poder do vazio entrou em erupção. Tudo, incluindo a astral Sandy que estava flutuando no topo da câmara, foi apreendido por ele, tornando a câmara roubada absolutamente vazia. Eventualmente, Gu Shangji estabeleceu seu alvo na câmara, suprimindo a fonte divina com um antigo e complexo caldeirão dourado. O sagrado Imperador Celestia, um brilho escuro, junto com uma aura demoníaca e gelada surgiu lentamente em seus olhos. Asterisco sem qualquer hesitação, ele balançou os braços e lançou um violento jorro de seu poder do vazio que se formou em uma barreira ilusória que cercava a câmara para evitar que qualquer aura vazasse. Simultaneamente, de seu dantian, um grande frasco apareceu com um brilho escuro, como se fosse um buraco negro que engoliria todo o universo. Uma figura aterrorizante estava sentada, selada dentro da fonte divina. Vestindo uma armadura com uma aura fria e possuindo um par de chifres, a figura parecia nebulosa, mas seu tamanho anormalmente grande era equivalente ao de um ser divino. Naquele momento, rachaduras estavam ocorrendo na fonte divina enquanto a aura dentro dela vazava. Vendo isso, Gu Shangji inferiu que o poder de Jiangyang se originou dessa fonte divina, o que fez com que toda a Terra Santa de Celestia o respeitasse como um deus. Em seguida, ele rapidamente desenhou as mãos para absorvê-lo e se fortalecer. Quem está aí? Assim que Gu Shangji estendeu as mãos, a figura na fonte divina abriu seus olhos frios de pedra que eram tão profundos quanto a galáxia. Irritado, a figura não esperava que alguém fosse ousado o suficiente para atacá-lo durante seu sono profundo. Que ousadia! No momento seguinte, quando ele pôde ver claramente o grande frasco que estava caindo sobre ele, ele ficou visivelmente atordoado. De seu eu frio, ele ficou chocado, consternado e até um pouco apavorado. Como isso é possível? O grande frasco, ao reconhecer o frasco de ébano, sua voz começou a tremer, enquanto sua alma estremecia. Como alguém no reino do Imperador Sagrado, embora ele fosse apenas uma manifestação, ele possuía uma força excepcional e inigualável por qualquer especialista comum do reino do Rei Sagrado. No entanto, no instante em que ele viu o grande frasco, foi como se todo o seu corpo estivesse congelado. Não havia nada além de calafrios por todo o corpo. O Grand Flask ressurgiu, e agora iria matá-lo, e ele nem percebeu Gu Shangji, que de repente o atacou com sua alabarda demoníaca. Antes que ele percebesse, ele já estava afogado em densa energia demoníaca. Ressoando com o som, a fonte divina se despedaçou e seus fragmentos perfuraram seu corpo, como se ele tivesse sido atingido pelos estilhaços de um meteoro. A turbulência foi péssima quando seu ombro quase explodiu. Se Gu Shangji não lançasse a matriz ao redor da câmara, a colisão da aura teria destruído todos os edifícios próximos. Você apareceu. Sucessor das artes demoníacas, incapaz de permanecer composto,
o sagrado imperador Celestia estremeceu, encarando Gu Shangji como se estivesse prestes a penetrá-lo com seu olhar. Como o rosto de Gu Shangji estava coberto por uma camada de névoa, seu rosto estava borrado, e a única coisa revelada eram seus olhos sem emoção, encarando o sagrado imperador Celestia como se ele fosse um objeto. Naturalmente, o sagrado imperador Celestia ficou ainda mais assustado ao ser lembrado dos rumores antes de nascer. O sucessor das artes demoníacas uma vez devastou incontáveis domínios. Foi uma era triste para todos os seres. Tudo estava escuro e não havia nenhum raio de esperança. Seja bom e entregue sua fonte para mim. Não há necessidade de resistência desnecessária, Gu Shangji declarou categoricamente. Embora o ser diante dele estivesse no reino do imperador sagrado, seu tom de fala ainda era arrogante e condescendente. Como você ousa falar comigo dessa maneira, seu pirralho? Como você chegou aqui? Enfurecido, o sagrado imperador Celestia voltou sua atenção para Gu Shangji, pensando que ele era apenas um jovem complacente. O nível de cultivo de Gu Shangji era apenas no reino sagrado, mas ele foi ousado o suficiente para falar com um imperador sagrado naquele tom pomposo. Além disso, a existência do sagrado imperador estava intimamente relacionada ao mortal Oni e sua reencarnação, e agora que o sucessor das artes demoníacas estava aqui, o mortal Oni certamente estava em desvantagem. Assim, o sagrado imperador Celestia ficou ansioso e preocupado, mas ele era apenas um fantasma, então não havia muito que ele pudesse fazer. Asterisco estrondo, asterisco. Importa como eu chego aqui. O que importa é que você e o mortal estão prestes a morrer, Gu Shangji afirmou fracamente enquanto desenhava suas mãos. Quando a 8 alabarda demoníaca estéril pousou, uma luz ofuscante surgiu em uma explosão cósmica. As Divine Genes of Order tremeram quando estavam prestes a massacrar a manifestação. Enquanto o Grand Flask estava caindo, runas choverão do céu. Com isso, uma voz arrepiante cheia de relutância e irritação foi ouvida. Como se algum ser estivesse resistindo para lutar por sua vida, houve um rugido trêmulo. Infelizmente, os sons foram contidos pela matriz cinza e esfumaçada, pois cada perturbação foi completamente engolfada pelo Grand Flask no alto do céu. Essa cena se assemelhava à destruição do universo e, quando o brilho escuro caiu, um ruído pesado e trovejante foi emitido. Por fim, a perturbação diminuiu gradualmente, como se nada tivesse acontecido. Quando a fumaça se dispersou, Gu Shangji saiu dela. No entanto, seus olhos estavam fechados, como se ele estivesse hipnotizado pela energia de antes. Ele então balançou a cabeça. Tchisk! O sabor da manifestação de alguém no reino do imperador sagrado é de fato mais requintado do que qualquer fonte que absorve. Independentemente disso, esta é uma boa oportunidade para culpar o sagrado imperador Celestia. Pensando nisso, Gu Shangji abriu os olhos. Seu nível de cultivo ascendeu ao pico do reino sagrado, e ele estava a um passo de chegar ao reino nobre sagrado. Ele estava bastante satisfeito com seu ritmo de avanço, mas a arma do sagrado imperador Celestia estava longe de ser encontrada. Se não estava na câmara, deveria ser guardado em outro lugar. Agora que a manifestação do sagrado imperador Celestia desapareceu, ele agora tinha uma desculpa para explicar suas preocupações.
Quando chegasse a hora, ele poderia dizer a Yao Yao que Jiang Yang teve seu corpo tomado pelo sagrado imperador Celestia, e a silhueta do ancestral primordial da Terra Santa Celestia não passava de uma imagem moldada por sua energia. Como tal, ele agora poderia explicar a atitude estranha e indiferente do povo da Terra Santa Celestia em relação a Jiang Yang. No final do dia, Jiang Yang era um discípulo da Terra Santa Celestia, e aquele que deveria trazer glória a eles, apesar do fato de ter seu corpo possuído. Nenhum deles se importaria com um detalhe tão trivial, mas seria enorme para Yao Yao. Naquele momento, quando Gu Shangji estava prestes a deixar a câmara, ele ficou repentinamente atordoado. Seus olhos se aprofundaram ao ver o cenário percebido pelo Dimanais Dharma Bodhi no pingente de jade que Yao Yao estava usando, especialmente com a mudança agressiva de Yao Yao, em que a flor de pêssego começou a brilhar, emitindo uma aura aterrorizante. Emocionado, ele revelou um sorriso. Oh, você disse isso para Yao Yao. É como eu previ. Eu sabia que você ia dizer isso a Yao Yao, e foi por isso que fiz meus preparativos desde o início, e isso é para ser totalmente aberto a ela. Oh, Jiang Yang, você pensou que eu estava um passo atrás de você, mas estou 10 passos à frente. Eu já descobri o que você pretende fazer. Quanto ao Mortal Oni, você realmente me decepcionou. Não afetado pelo incidente, Gu Shangji zombou. Jiang Yang estava completamente alheio ao fato de que ele, não Yao Yao, sempre foi o alvo de Gu Shangji, e Yao Yao não passava de um peão para chegar a Jiang Yang. Assim, desde o início, Gu Shangji disse francamente a Yao Yao que a aceitava como sua discípula apenas por causa de sua aura única e pelo fato de pensar que sua origem era complicada. Caso contrário, ele não teria a gentileza de parar em uma aldeia insignificante de forma tão deliberada. Naquela época, Yao Yao expressou seu reconhecimento à ideia, então ela não estava exatamente desanimada. Sendo uma garota inteligente, ela entendeu que Gu Shangji não a teria aceitado como sua discípula sem um bom motivo, por isso ela sempre soube que esperava uma recompensa. Além disso, ao descobrir que ela era incapaz de cultivar, Gu Shangji confessou que teve a ideia de abandoná-la, o que assustou a garotinha, mas graças à sua mente ágil, ele com remorso, impotente afirmou que iria mantê-la ao seu lado desde então. Ele tinha sido seu mentor por tanto tempo. Além disso, ela era uma garotinha bastante madura e discreta que não atrapalharia seus planos, então ela poderia cuidar de tarefas triviais como fazer uma massagem nele quando crescesse. Após o esclarecimento, Yao Yao ficou encantado, respondendo com um sorriso alegre. Além disso, Gu Shangji até acrescentou que a origem de Yao Yao era muito mais horrível do que ele imaginava, então poderia haver uma possibilidade dela se tornar um ser que mudaria o mundo, e foi por isso que ele desejou atraí-la para mais perto dele, e um dia ele pode até chegar a depender dela. Embora fosse apenas uma piada sem entusiasmo, Gu Shangji foi brutalmente honesto com ela, e Yao Yao foi inteligente o suficiente para entender isso. Como tal, as palavras de Jiang Yang agora, para Yao Yao, obviamente indicavam que ele estava tentando separá-la de seu mentor. A partir de agora, a pessoa que Yao Yao mais confiava era Gu Shangji e, além disso, seu ressentimento e raiva pela pessoa que assumiu o corpo de seu irmão eram inimagináveis. Portanto, a explosão repentina da fruta Dale não foi exatamente surpreendente para Gu Shangji, cujo sorriso ficou ainda mais animado.
Da visão do corpo demonizado do Dharma, Gushangji viu muitas coisas. Em seguida, em um ritmo constante, ele deixou a câmara e entrou na fenda que apareceu diante dele enquanto corria para a cidade antiga fora da Terra Santa de Salestia. Na rua, após a mensagem de Jiang Yang, a expressão de Yao Yao mudou drasticamente enquanto sua aura engolfava toda a região. O solo trêmulo e o vento uivante deixaram todos os cultivadores e seres vivos tremendo de pavor quando estavam prestes a cair de joelhos. Yao Yao, vovó Yinhua, que estava ao lado dela, ficou visivelmente assustada no momento em que sentiu a grande mudança. Rapidamente, Jiang Yang percebeu o que estava acontecendo e ele também ficou obviamente chocado e consternado. Asterisco sentindo a aura perigosa, as runas que ele convocou em suas mãos se transformaram em um antigo glifo radiante, flutuando no céu para se proteger. No entanto, naquele instante, não havia nada além de frieza nos olhos de Yao Yao, como um antigo universo cruel. Levitando no ar, ela ergueu sua pequena mão e uma aura aterrorizante mergulhou como se o céu estivesse desabando sobre todos os seres vivos. Isso é ruim, alarmado, Zhao Yi, o ancião supremo, que estava atrás de Jiang Yang, estava prestes a parar Yao Yao, mas antes que ela pudesse fazer um movimento, ela se viu cuspindo sangue. No ataque sem esforço de Yao Yao, ondas gigantescas e fortes resultantes do golpe surgiram no céu. Imediatamente, Zhao Yi foi lançada voando no ar, gritando de dor quando metade de seu corpo explodiu. Sangue espirrou por toda parte, e seu estado era terrivelmente miserável. Um ser no reino nobre e sagrado foi gravemente ferido em uma fração de segundo. Como isso aconteceu, por outro lado, Jiang Yang, estupefato, evitou apressadamente todos os ataques com a velocidade da luz. Era como se o chão sob seus pés se fundisse com ele. Sua velocidade certamente era comparável à de Zhao Yi, mas sua habilidade defensiva era significativamente mais fraca. Crack, outra explosão irrompeu no ar. Vomitando sangue e gritando dolorosamente, Jiang Yang, que levou um golpe devastador de Yao Yao, colidiu instantaneamente com um prédio gigante e poeira se espalhou por toda parte. Não havia como dizer se ele sobreviveu ao ataque. Terminado, Yao Yao, que drenou cada grama de sua energia, caiu do céu enquanto ela mantinha seus olhos grandes e confusos abertos, sem noção do que ela acabou de fazer. No entanto, em vez de cair no chão, ela caiu em um abraço caloroso. Olhando para a figura que apareceu atrás dela, Yao Yao soltou uma voz suave. Mestre. Capítulo 230, o tempo de Jiang Yang acabou, esperando para tirar vantagem. Uma camada de ondulações se espalhou no vazio e, logo depois, uma figura com o poder divino saiu. Enquanto ele balançava as mangas, parecia que até as estrelas acima do domínio estavam tremendo. Ele não era outro senão Gushangji, que veio correndo da Terra Santa Celestia até aqui. No momento em que ele apareceu de repente, ele imediatamente pegou Yao Yao caindo do céu. Mesmo que sua expressão fosse calma sem um pingo de emoção, todos na cidade antiga ainda estavam cheios de medo, pois podiam sentir claramente sua raiva e intenção assassina. Todos não podiam deixar de ter suas almas tremendo, como se estivessem prestes a enfrentar o apocalipse. Olhando para a cena à sua frente,
eles inconscientemente se ajoelharam no chão enquanto a terrível pressão caía sobre suas cabeças como uma enorme montanha, sufocando seu último suspiro. A mudança repentina de Yao Yao agora surpreendeu a todos devido ao quão assustadora era sua aura, como se ela fosse um ser supremo com vista para o mundo que se transformou em cinzas. No entanto, antes que eles pudessem reagir, ela fez um movimento e exibiu sua habilidade aterrorizante que abalou toda a cidade antiga. Em particular, alguns dos anciãos que foram alertados e se mostraram. Eles reconheceram Zhao Yi, ancião supremo da Terra Santa de Celestia. Quando ela estava seguindo Jiang Yang, caminhando atrás dele. Eles ficaram incrivelmente chocados e descrentes de que alguém no sagrado nobre reino estava seguindo atrás de um homem tão jovem. Naturalmente, eles começaram a adivinhar a identidade de Jiang Yang. No entanto, não muito depois de começarem a adivinhar, Yao Yao de repente atacou com uma aura aterrorizante que se estendia por milhares de quilômetros e quase matou a famosa mulher no reino nobre e sagrado com um golpe. O que eles testemunharam hoje causou arrepios na espinha, pois derrubou tudo o que sabiam anteriormente. Quem é esse Yao Yao? Ela é apenas uma garotinha, mas sua expressão e aura agora parecem que ela pode simplesmente destruir todo o domínio do céu. Seus pensamentos e alívio de que a tempestade havia passado imediatamente foram arruinados. Depois que Gu Shangji fez sua aparição, eles imediatamente souberam com certeza que ele era aquele misterioso imortal que vinha sendo notícia no domínio do céu recentemente. Afinal, seu maneirismo e força eram inquestionáveis. Imediatamente, os milhões em toda a cidade antiga olharam em sua direção com respeito e cuidado, como se estivessem adorando um deus. Tome cuidado. Parece que o imortal está furioso. Que assustador! É como se estivéssemos enfrentando o apocalipse. Aqueles que vieram do reino superior são sempre tão aterrorizantes. Neste momento, inúmeros cultivadores tremeram enquanto toda a cidade antiga ficou em silêncio mortal. Ninguém ousava falar alto e fazer barulho, pois podiam ver que o imortal não estava de bom humor e estava cheio de intenções assassinas que estava pronto para cometer atrocidades. Parecia que destruir o mundo era apenas um pensamento para ele. O que está acontecendo? O frio Gu Shangji finalmente falou. Quando sua aura assassina começou a se espalhar, ele perguntou à vovó Yinhua de rosto pálido ao lado dele, como se ele tivesse acabado de chegar aqui e não soubesse o que estava acontecendo. Até agora, ela ainda não havia recuperado seus sentidos, pois sua mente estava completamente em branco. Como devo explicar isso para Gu Shangji? Ela estava até mesmo preocupada neste momento que Gu Shangji poderia culpá-la por não cuidar de Yao Yao adequadamente. Não sei o que está acontecendo. Ao ouvi-la, Gu Shangji franziu as sobrancelhas e olhou para o prédio à sua frente que havia se tornado uma ruína. *1 estendeu uma mão, e a monstruosa luz negra instantaneamente se transformou em uma palma gigante incomparavelmente realista e aterrorizante. Seus padrões eram claros com runas entrelaçadas e cobriu a terra com uma raiva crescente antes de agarrar Jiang Yang, que estava lutando para se levantar com o rosto pálido. *Boom, o céu tremeu como se fosse forçado a avançar, fazendo um som de arrepiar a alma. Sob tal aura, aqueles em toda a cidade antiga ficaram chocados e sentiram como se suas almas estivessem prestes a explodir.
Esta foi a primeira vez que eles testemunharam algo tão assustador que parecia o apocalipse para eles. Oh não, Jiang Yang, que finalmente se levantou depois de ser surpreendido por Yao Yao, ficou atordoado olhando para a palma da mão de Gu Shangji atingindo-o mais uma vez. Ele estava se preparando para recuar. No entanto, a palma foi muito rápida e pousou. Cada centímetro do vazio congelou, até mesmo o terreno foi todo esmagado enquanto prendia Jiang Yang firmemente em suas garras. Ele achou difícil se mover, pois era quase impossível para ele escapar. Mesmo que ele enterrasse 1% dos poderes do Dao Fruit e tivesse invadido o reino parcialmente iluminado, ainda seria inútil. Com um puff, ele cuspiu um bocado de sangue mais uma vez, já que só podia estar firmemente agarrado na palma da mão de Gu Shangji que estava condensada pelos princípios, sentindo-se magoado e com raiva. Ao mesmo tempo, seus ossos começaram a quebrar enquanto ele tossia sangue continuamente. O que você fez com Yao Yao? Gu Shangji olhou friamente para Jiang Yang em sua palma sem um pingo de emoção em seus olhos, como se ele pudesse simplesmente esmagá-lo até a morte como um inseto. Eu também não sabia que Yao Yao ficaria assim de repente, com um rosto pálido. Os olhos de Jiang Yang estavam cheios de raiva, frieza e ressentimento, mas neste momento, ele resistiu às suas emoções e cerrou os dentes enquanto seu rosto exibia um olhar de confusão e descrença. 2 dias atrás, ele emprestou os poderes da Dao Fruit Extraction para invadir o reino parcialmente iluminado. Então ele inicialmente pensou que poderia resistir um pouco à força de Gu Shangji por um tempo com sua habilidade, mas no final, ainda era inútil. A diferença de força entre os dois era muito grande. Por causa disso, Jiang Yang sentiu-se muito magoado em seu coração, pois não esperava receber perdas contínuas de Gu Shangji, especialmente hoje, sendo pego de forma humilhante na palma da mão na frente de todos na cidade antiga. Se alguém descobrisse isso no futuro, seria uma mancha irremovível para o resto de sua vida. Durante seus longos anos de cultivo no passado, ele nunca havia encontrado algo assim antes. Se seu corpo não estivesse muito fraco agora para suportar mais poder da Dao Fruit, ele certamente pediria mais poder neste momento para matar Gu Shangji instantaneamente e lavar a vergonha de sua vida. Você não sabe. Gu Shangji franziu ainda mais as sobrancelhas enquanto seu olhar o encarava de perto como se estivesse prestes a penetrá-lo. Cerrando os dentes, Jiang Yang olhou para ele sem o menor medo, dando um olhar franco e seguro de si. Quanto ao motivo pelo qual Yao Yao ficaria assim agora, ele realmente teve um palpite dentro de seu coração que não era tão diferente de seus pensamentos anteriores. A origem de Yao Yao não foi simples e envolveu o Dao Fruit de algum ser. O próprio Jiang Yang sabia sobre Dao Fruits muito bem, então isso era algo que ele tinha certeza. No entanto, ele não poderia dizer se Gu Shangji realmente não sabia ou estava fingindo. Se eu descobrir que você mentiu para mim, nem Yao Yao será capaz de salvá-lo até então. Gu Shangji grunhiu enquanto a frieza em seus olhos estava cheia de intenções assassinas. No momento em que sua voz alcançou os ouvidos de Jiang Yang, parecia uma explosão horrível de trovão, fazendo-o sentir um toque de doçura no fundo de sua garganta, enquanto seus órgãos pareciam explodir. Asterisco puff, asterisco assim que Gu Shangji soltou sua mão, a mão grande que estava condensada por runas negras espalhadas no vazio,
e Jiang Yang caiu no chão em uma bagunça enquanto cerrava os punhos com força, com o coração cheio de frio e intenção assassina. Eu vou matá-lo um dia. Ele rugiu dentro de seu coração, pois esta era a primeira vez que ele realmente queria matar uma pessoa enquanto estava cheio de ódio, mas seu controle sobre suas emoções era excepcional, então não havia muito acontecendo no rosto dele. Quanto a Gu Shangji, seu rosto gradualmente se acalmou, tornando difícil para os outros lerem suas emoções e, ao mesmo tempo, o som de notificação do sistema tocou freneticamente em sua mente. Ao ouvir a série de sons do sistema, Gu Shangji não pôde deixar de sorrir em seu coração, pois tudo ainda estava indo do jeito que ele planejou. De acordo com o que estava acontecendo, o fortuite de Jiang Yang logo atingiria o fundo do poço em pouco tempo. Durante este período, Gu Shangji realmente queria que ele continuasse a encontrar mais tesouros para ele, mas ao considerar seu nível de cultivo atual, Gu Shangji percebeu que as oportunidades feitas sob medida para ele provavelmente não seriam muito úteis para ele, então ele desistiu. Agora, o fortuite que Jiang Yang ainda possuía tinha dezenas de milhares restantes e, com o tempo, começaria a crescer, então Gu Shangji sentiu que parte de seu plano de backup estava começando a surtir efeito. Mestre, eu também não sei o que está acontecendo. Esse poder de alguma forma apareceu, enquanto estava dentro do braço de Gu Shangji. Yao Yao também estava confusa e incrédula, pois não sabia o que havia acontecido. Parecia que as palavras de Jiang Yang agora, acusando falsamente seu mestre, a irritaram tanto que ela queria calar a boca dele, mas então, ela sentiu um poder inegável vindo do centro de sua cabeça. O poder era tão forte que ela sentiu como se pudesse destruir o mundo com um aceno suave de sua mão. Está bem. Pela sua aura agora, posso ver que esse poder não deveria ter nenhum efeito sobre você, mas você também não deveria esperar que fizesse alguma coisa. Parece que esse poder está fora de seu controle. Ao ouvi-la, Gu Shangji suspirou e acenou com a cabeça. Quanto a Yao Yao, ela ficou ainda mais confusa depois de ouvir sua explicação. É verdade que minha origem não é simples como o mestre disse. Agora mesmo, ela teve uma sensação estranha de ignorar todos os seres vivos do mundo, como se pudesse ser indiferente a qualquer existência em seus olhos, e isso não a afetaria nem um pouco. Então, Gu Shangji olhou para aqueles à sua frente, mas não prestou muita atenção neles. Ao dar um passo à frente, ele instantaneamente viajou dezenas de milhares de quilômetros e trouxe Yao Yao para longe do local de volta à Terra Santa Celestia, como se quisesse entender mais sobre o que havia de errado com ela. Vendo os dois desaparecerem, Jiang Yang ficou parado enquanto seu rosto inicialmente calmo gradualmente se tornava sombrio sem a tranquilidade que ele tinha antes. Neste ponto, não posso mantê-lo vivo por muito tempo. Se eu ativar minhas habilidades e armadilhas, é possível para mim matar aquele cara sem Yao Yao perceber. Sua expressão tornou-se fria quando muitos pensamentos surgiram em sua mente. No final, ele tomou uma decisão porque também sentiu uma pressão neste momento de não ter mais tudo sob seu controle. Não era sério perder Yao Yao, mas se Gu Shangji frustrasse seu plano, seria tarde demais. Agora, ele deve pensar em um plano para usar o as nas mangas para matar o irritante Gu Shangji sem atrair as suspeitas de Yao Yao. Mesmo que o que aconteceu hoje fora da Terra Santa de Celestia tenha sido apenas um pequeno acidente,
também causou um grande tumulto que se espalhou rapidamente, causando ondas de choque nas muitas forças do domínio do céu. Muitos cultivadores também descobriram que a garotinha ao lado do imortal não era um personagem comum, mas não importa o que, muitos cultivadores também testemunharam pessoalmente o terrível poder do imortal que poderia virar o mundo de cabeça para baixo com apenas um pensamento. Logo, muitos rumores se espalharam por todos os cantos do mundo. Depois de retornar à Terra Santa Celestia, Gushangji primeiro confortou Yao Yao para que ela se sentisse aliviada por não se tornar uma pessoa completamente diferente no futuro e ainda ser a mesma pessoa. Mesmo que ela se tornasse outra pessoa, ele prometeu que ainda seria seu mestre, e isso era algo que nunca mudaria. Ao receber sua promessa, a garotinha finalmente se sentiu aliviada e revelou um sorriso feliz, mas ainda tinha medo de se transformar em outra pessoa no futuro. Durante este período, Gushangji também contou a ela muitas informações sobre o sagrado Imperador Celestia, dizendo que Jiangyang provavelmente foi dominado pela manifestação do sagrado Imperador Celestia deixada para trás na Terra Santa Celestia. Todos os sinais e evidências que surgiram também mostraram que isso não era apenas mera especulação. Ao ouvi-lo, Yao Yao não duvidou em nada de suas palavras e, assim como ele esperava, ela havia levado esse rancor ao sagrado Imperador Celestia. Ele não se importava em colocar toda a culpa no sagrado Imperador Celestia desde que o ódio havia sido formado há muito tempo, então não havia nada de errado em ele atacar primeiro. Durante este período, ele também ficou de olho no comportamento de Jiang Shushu no mundo interior, tentando ver pela reação dela se os cultivadores do Palácio Mortal estavam correndo para este reino. Se algum deles estivesse vindo, ele certamente precisava dar o primeiro passo armando uma emboscada para que pudesse matar todos eles neste reino. Caso contrário, causaria um grande problema que afetaria seu próximo plano. No entanto, olhando para a reação de Jiang Shushu, ele percebeu que provavelmente estava pensando demais. Para o mundo exterior, o mundo interior era um mundo dimensional completamente independente e fechado, e nasceu do nível mais alto da semente do mundo. A menos que ele abrisse por conta própria, ela nunca seria capaz de detectar a energia do mundo exterior. No momento, ele ainda estava considerando como agarrar a última oportunidade de Jiangyang se tornar totalmente mortal, mas vendo que ele era lento para agir, Gushangji não teve escolha a não ser adiar tudo. Afinal, essa era a maior oportunidade restante que Jiangyang tinha no momento. Esta carta, enquanto isso, dentro da caverna, Jiangyang franziu as sobrancelhas enquanto olhava para a carta em suas mãos. Esta foi uma carta escrita em palavras que não pertenciam a este reino, pois cada palavra continha uma aura surpreendente. Pode-se ver que a pessoa que escreveu esta carta tinha um nível de cultivo formidável. Era impossível para um cultivador do reino da estrela celestial entender esta carta porque a escrita era uma escrita muito antiga que pertencia ao reino superior, e ele naturalmente podia ver. Isso foi entregue a mim por um mortal no sopé da montanha. Ele me pediu para entregá-lo a você, o discípulo na frente da caverna disse respeitosamente. Eu vejo. Você pode sair agora. Jiangyang assentiu com os olhos cheios de pensamentos. Olhando para o conteúdo desta carta, ele não pôde deixar de franzir as sobrancelhas porque o remetente sabia sobre sua identidade e até mesmo disse descaradamente que ele veio do reino superior.
Não apenas isso, ele também concordou com um lugar para ele correr para encontrá-lo. Se Jiang Yang não encontrasse Gu Shangji, ele poderia não suspeitar, mas agora, ele podia sentir uma sensação de cautela dentro de seu coração. Como o remetente descobriu minha identidade? Já que ele sabe que eu sou o mortal, porque ele escolheu outro lugar em vez de descer pessoalmente para a Terra Santa Celestia? Será que ele está preocupado com o imortal? Ou ele tem alguma outra intenção? Sob várias suspeitas, Jiang Yang não escolheu acreditar no início e, o mais importante, se essa pessoa afirmou vir do reino superior, porque não houve nenhuma comoção antes. Outro ponto importante era que, exceto os do Palácio Mortal, ele acreditaria na palavra de qualquer outra pessoa. A coisa mais importante no momento é correr para o local onde o lótus verde purificador do mundo foi plantado naquela época. Muitos pensamentos passaram por sua mente desde que ele poderia matar Gu Shangji no processo, e enquanto ele pudesse absorver o lótus verde purificador do mundo, ele poderia finalmente completar o primeiro passo para recuperar seus poderes. Até então, ele poderia pegar emprestado o Dale Fruit para aumentar sua força rapidamente para que ele pudesse suportar 1% de seu poder, ao contrário de agora. Para isso, ele planejou por tanto tempo antes de finalmente escolher este reino como o lugar mais adequado para plantar a semente daquele lótus verde purificador do mundo. Depois de esperar que crescesse gradualmente, ele poderia colhê-lo e absorvê-lo. Essa semente do lótus verde purificador do mundo foi um artefato que ele usou muitos pensamentos e energia para obter através de muitas reencarnações, e foi a lendária semente do lótus verde que gerou o caos. Antes disso, ele até tentou alimentá-lo usando o fortuite de vários reinos a ponto de esgotar o fortuite de um reino inteiro, mas ainda não foi capaz de fazê-lo crescer. Felizmente, ele encontrou um lugar tão adequado para crescer em um lugar tão isolado como o reino da estrela celestial. No entanto, ele não estava preocupado que alguém pudesse arrebatar o lótus verde purificador do mundo de suas mãos, porque ele deixou muitas armadilhas naquele local, esperando que esse dia chegasse. Enquanto estivesse lá, não importa quem viesse, todos seriam tratados por suas armadilhas e acabariam morrendo ali. Pensando nisso, Jiang Yang gradualmente revelou uma expressão profunda. Mesmo que parecesse que Gu Shangji agora tinha vantagem, tudo ainda poderia mudar sob seus muitos esquemas. Enquanto Gu Shangji morresse, Yao Yao não teria mais um mestre e não teria escolha a não ser confiar em Jiang Yang como seu irmão. Ele convocou o ancião supremo da Terra Santa Celestia, Zhao Yi, e pediu a ela que relatasse a localização exata sobre onde o lótus verde purificador do mundo estava localizado para Gu Shangji. Eu descobri isso por acaso, mas se for eu quem contar ao imortal, ele provavelmente não vai confiar em mim, então acho que você deveria fazer isso. Jiang Yang ponderou sobre isso por um momento antes de contar a Zhao Yi. Ao ouvi-lo, ela ficou um pouco assustada antes de acenar com a cabeça. Eu entendo. Vou apenas dizer a ele que ouvi sobre isso do meu discípulo. Ela era esperta e, como havia decidido segui-lo, definitivamente teria que ouvir suas ordens. Além disso, ela não sabia o que Jiang Yang havia planejado nas mangas ao contar tal coisa ao imortal, então ela não pôde deixar de sentir algumas palpitações e um calafrio na espinha. De repente, ela sentiu como se estivesse sendo arrastada para um vórtice aterrorizante. Ele está tentando conspirar contra o imortal.
Que assustador! Se o imortal descobrir sobre isso, temo que toda a Terra Santa de Celestia enfrente a destruição. Seu rosto estava ficando pálido quando a ideia veio à mente, enquanto toda a sua alma parecia estar tremendo de inquietação. Não se preocupe. Você só precisa lembrar que descobriu isso pela boca de um discípulo por acaso. Não tem nada a ver comigo, disse Jiang Yang a ela categoricamente, enquanto o vórtice roxo em seus olhos girava como se contivesse um poder estranho. Ao ouvir suas palavras, ela balançou a cabeça com hesitação. Nesse ponto, ela só podia se preparar e confiar nele. Enquanto isso, Jiang Yang apenas sorriu com indiferença. Seria ótimo se Zhao Yi pudesse ganhar a confiança de Gu Shangji, mas mesmo que ela não pudesse, não haveria nenhum problema. Já que Gu Shangji é alguém do reino superior, ele definitivamente sabe que tipo de artefato é e será movido por ele. Ele não tinha medo de que Gu Shangji pudesse estender a mão para ler as memórias de Zhao Yi, já que ele já havia feito algumas truques para que ela se lembrasse firmemente de suas ordens e esquecesse todo o resto. Portanto, mesmo que Gu Shangji lesse as memórias dela, ele não seria exposto nem um pouco. Oh, existe realmente uma coisa tão boa. Porque estou achando difícil acreditar nisso. Dentro do palácio, Gu Shangji abriu seus olhos, e dentro de seus olhos profundos, muitas visões estranhas emergiram com uma energia vasta e magnífica. Seus olhos estavam frios quando ele olhou para Zhao Yi abaixo dele. Ao mesmo tempo, ela estava lá embaixo admirada com um rosto ligeiramente pálido. Imortal, isso é absolutamente verdade. Recebo a informação da boca de um dos meus discípulos. No Sky Pool of Death, há a sombra de um lótus verde segurando a energia do caos com uma névoa verde brilhando no céu e um constante carrilhão do grande Dale, então acho que pode haver um estranho tesouro aparecendo. Estou aqui para informá-lo sobre este assunto e não ouso esconder nada de você, ela respondeu respeitosamente, forçando-se a se acalmar e não entrar em pânico para que Gu Shangji não detectasse nenhuma anormalidade. Seguindo as ordens de Jiang Yang, ela veio relatar o assunto a Gu Shangji. Como a anciã suprema da Terra Santa Celestia, seu status poderia ser considerado indescritível e incomparável, mas na frente de Gu Shangji, ela ainda permanecia incomparavelmente respeitosa. A piscina celeste da morte. A sombra de um lótus verde segurando a energia do caos com uma névoa verde brilhando no céu. Ele acenou com a cabeça, revelando um olhar pensativo, como se estivesse considerando seriamente as palavras dela. Quando ela secretamente olhou para ele e percebeu que ele estava realmente considerando suas palavras, ela não pôde deixar de dar um suspiro de alívio em seu coração, pois a reação dele foi exatamente a mesma que Jiang Yang previu. Eu tenho que dar a Jiang Yang seus créditos. Ele estava certo? O imortal parece se importar com essa informação e não duvida de sua autenticidade. Como Jiang Yang conseguiu tramar tudo isso? O que exatamente está dentro do Sky Pool of Death? Ela tinha todos os tipos de dúvidas em sua mente. Você só me informou sobre esse assunto. Então, Gu Shangji falou novamente com olhos frios direcionados a ela, fazendo com que seu rosto empalidecesse. Suor frio começou a emergir de sua testa como se ela não pudesse mais suportar essa pressão assustadora. Eu não ousaria mentir para você, imortal.
Este assunto é contado apenas para você. Ela respondeu com pressa enquanto quase sufocava sob o olhar dele, mesmo estando no reino nobre e sagrado. Se você ousar mentir para mim, não há mais necessidade da Terra Santa Celeste existir. A voz de Gu Shangji ainda permanecia sem emoção, mas continha uma furiosa intenção assassina e um desejo sem fim por sangue, como se toda a Terra Santa de Celestia experimentasse o massacre mais terrível de todos os tempos se ela ousasse mentir para ele. Ao ouvir suas palavras, ela, com o rosto pálido, podia sentir a voz dele sacudindo sua garganta como se seus órgãos estivessem prestes a explodir. Sem ousar dizer uma palavra, ela saiu rapidamente, pois estava com muito medo de ficar por muito mais tempo. Assim que ela saiu, a frieza de Gu Shangji desapareceu. Como você ousa tentar conspirar contra mim, Jiang Yang? Mas não posso dizer que estou surpreso. É que essa sua estratégia é ridícula demais. Ele soltou uma risada indiferente. Não importa o quão bem Zhao Yi agisse, Gu Shangji nunca acreditaria em tal coisa, pois ele sabia imediatamente que este era o arranjo de Jiang Yang desde o início. Quanto ao seu propósito, Gu Shangji sabia exatamente que queria que ele fosse em direção ao Sky Pool of Death para procurar suas oportunidades. Como eu não pude ver uma armadilha tão óbvia? Claro, se fosse qualquer outro cultivador comum do reino superior, eles definitivamente cairiam em sua armadilha e ficariam impacientes para correr imediatamente para aquela piscina celeste da morte. No entanto, Gu Shangji sabia sobre a identidade de Jiang Yang há muito tempo, e foi por isso que ele sempre conseguiu tirar vantagem, obtendo informações sobre todas as suas estratégias. Caso contrário, Jiang Yang poderia ter matado muitas pessoas, como Yu Mingkong, que se aventurou no reino inferior. Parece que Jiang Yang deve ter colocado muitas armadilhas no Sky Pool of Death, o que explica por que ele está tão confiante. No entanto, devo agradecer a você, Jiang Yang, por me dizer diretamente onde está a oportunidade para que eu ganhe e não preciso procurá-lo sozinho. Você realmente acha que eu não sei tramar como você? O sorriso dele tornou-se intrigante e um tanto ridículo. Ele definitivamente não iria para o Sky Pool of Death antes de Jiang Yang, pois queria esperar que ele fosse lá primeiro para que pudesse colher as recompensas. Depois de tanto tempo, ele também poderia considerar encerrar tudo. Enquanto isso, depois de receber uma resposta de Zhao Yi, Jiang Yang não pôde deixar de sorrir. Só assim, eu cuidei de um dos meus problemas. Ele deu um suspiro de alívio dentro de seu coração enquanto sua expressão se tornava cada vez mais confiante, como se ele tivesse previsto o que estava para acontecer. Parece que o Mingkong chegou ao domínio do céu. Com sua habilidade, ela deveria saber agora quem é a reencarnação do mortal. Parece que ela não correu estupidamente para a piscina celeste da morte. Alguns dias depois, Gu Shangji sentiu a presença de Yu Mingkong não muito longe do Celestia Holy Land, o que o fez pensar. De acordo com sua compreensão dela, ela definitivamente pensaria em maneiras de matar o mortal neste momento, assim como o que ela fez com Yeling da última vez, e Gu Shangji tinha mais ou menos adivinhado que isso era o que ela estava prestes a fazer. Ela, sem dúvida, tentará informar Jiang Yang sobre sua identidade, dizendo a ele que ela veio do reino superior especificamente para ajudar o mortal.
Então, ela marcará um lugar com ele para se encontrar e esperar lá para capturá-lo ou algo assim. Isso soa como um bom plano, mas o único problema é se Jiang Yang vai acreditar nela ou não. Era por isso que ele estava com medo de que ela estivesse prestes a falhar novamente desta vez, assim como quando ela permitiu que Yeling escapasse da última vez e precisou da ajuda de Gu Shangji no final. Vendo o quão astuto Jiang Yang era, Gu Shangji podia ver que ele não era do tipo que ataca sem confiança, e o Ming Kong não foi capaz de fornecer nenhuma evidência sobre seu relacionamento com o Palácio Mortal, então Jiang Yang acreditaria nela. No máximo, ele acreditaria apenas parcialmente nas palavras dela e certamente traria algum tipo de apoio com ele ao se encontrar com ela, então era possível para o confiante e o Ming Kong sofrer uma grande perda. Pensando nisso, Gu Shangji se sentiu um pouco enfurecido e divertido. Infelizmente, ela era sua mulher, e ele não podia dizer nada de ruim sobre isso, já que ela estava fazendo tudo isso por ele. Aquela garota boba. Parece que, como marido dela, devo ajudá-lo a cuidar desses problemas, mas Jiang Yang não será tão fácil de matar. Ele revelou um sorriso profundo antes de dar um passo à frente e encontrar Yao Yao com um movimento de seu corpo. Ele planejou seguir o esquema de Jiang Yang e lidar com ele ao longo do caminho. Mestre, ao vê-lo aqui, Yao Yao arregalou seus grandes olhos pretos perfeitos como joias, parecendo bem comportado. Yao Yao, quero que você me ouça. Agora estou indo para um lugar chamado Sky Pool of Death, e é muito perigoso, então você não vai me seguir ao meu lado. Eu quero que você fique com sua avó, ele disse gentilmente e sem rodeios enquanto acariciava a cabeça da menina na frente dele. Mestre, você desistiu de mim. Por que você está me deixando aqui? Ao ouvir suas palavras, Yao Yao imediatamente chorou ao sentir que Gu Shangji não a queria mais e agora a estava deixando para trás. Então, ele revelou um sorriso silencioso e continuou: você é uma garota tão bem comportada. Por que eu iria querer te deixar para trás? No entanto, a situação desta vez é diferente. Sinto um forte perigo vindo daquele lugar, e não me sinto à vontade para trazê-lo comigo porque tenho medo de não poder mantê-lo seguro. Não se preocupe. Com minha força, ainda não há nada no reino inferior que possa me machucar. Mestre, você está mentindo para mim. Você não disse que eu sou importante. Isso significa que eu também devo ser poderoso e poderei ajudá-lo. Não obtive de repente um poder muito forte naquele dia. Ela disse, implorando para se juntar a ele. Não importa o quanto ele explicasse, ela ainda balançava a cabeça e estava determinada a segui-lo. Sem outra escolha, ele voltou a ter um olhar severo, retirando o sorriso e a habitual gentileza no rosto. Absurdo! Como esses dois poderiam estar relacionados? Yao Yao, você realmente vai desobedecer minhas ordens? Ao vê-lo se posicionar, ela não ousou mais refutar, mas ainda tinha um olhar aguado no rosto. Mestre, você realmente tem que ir. Ela era inteligente o suficiente para saber que a razão pela qual Gu Shangji estava tão sério era porque o lugar era tão perigoso que ele nem tinha certeza, então ele não a queria envolvida nisso, o que a deixou preocupada e tocada ao mesmo tempo. Ainda preciso tentar. Mesmo sendo uma armadilha óbvia, não quero desistir. É realmente difícil deixar de lado essa oportunidade.
Ele soltou um leve suspiro antes de acenar com a cabeça. Eu entendo, mestre. Aguardarei aqui o seu retorno. Yao Yao só conseguiu acenar com a cabeça, mas pelas palavras dele, ela conseguiu obter algumas informações. Uma armadilha óbvia. Tem algo a ver com meu irmão, Jiang Yang. Ele está tramando contra o mestre. Pensando nisso, Yao Yao de repente se encheu de raiva, que era completamente diferente de seu eu normal. Ela ainda não havia encontrado evidências de que seu irmão estava possuído pelo corpo, mas seu ódio por ele já estava atingindo o auge. Isso é mais parecido com isso. Assim que Gu Shangji estava prestes a sair, ele olhou para ela novamente e balançou a cabeça. Yao Yao, se eu não voltar dentro de um mês, quero que você siga seu irmão. Contanto que ele tenha outros propósitos em mente, ele não vai te machucar. No entanto, estarei de volta muito em breve. Com isso, ele deixou Yao Yao de rosto pálido e deu um passo à frente. Quando o vazio ficou turvo, seu corpo desapareceu repentinamente no céu fora da Terra Santa Celestia. Enquanto isso, Jiang Yang também notou que Gu Shangji havia deixado a Terra Santa Celestia, já que ele tinha pessoas de olho nele o tempo todo. Parece que ele ainda não consegue evitar. Este é o lugar que preparei especialmente para você ser enterrado, disse ele, revelando um leve sorriso. Ele sentiu que Gu Shangji certamente estava indo em direção ao Sky Pool of Death depois de deixar repentinamente a Celestia Holy Land neste momento, mas ele não se atreveu a enviar alguém para ir atrás dele com medo de ser notado por ele. Afinal, havia muitas armadilhas dentro da piscina celeste da morte e, além dele, qualquer um que ousasse entrar encontraria todas elas. A essa altura, haveria apenas duas possibilidades. Pode-se morrer nele ou ficar preso lá por muito tempo e não conseguir escapar. Como o mortal Oni, as armadilhas que ele deixou para trás eram horríveis, e era por isso que ele estava tão confiante. É por isso que eu disse que você é apenas o terceiro jogador. Depois de deixar a Terra Santa Celestia, Gu Shangji revelou um sorriso bastante intrigante, pois não estava indo em direção à piscina celestial da morte. Em vez disso, ele estava indo para onde o Ming Kong estava. Claro, ele não estava planejando se encontrar com ela, mas ajudá-la em segredo para que Jiang Yang acreditasse em suas palavras e se dirigisse ao local onde ela armou sua armadilha. O tempo de Jiang Yang estava quase acabando e um show emocionante estava prestes a chegar ao palco. Agora, Gu Shangji estava sentado e esperando para colher todas as recompensas. Capítulo 231, O que o Shangji faria, me chame de mestre. Jiang Yang não é tão ignorante afinal, visto que ele não mordeu a isca. Meus preparativos realmente foram em vão. No pátio central de um grande edifício antigo, Ming Kong estava de pé com as mãos atrás das costas, vestindo um manto simples com mangas largas e um véu. Tipos de emoções passaram por seus olhos gelados enquanto ela franzia a testa. 3 dias se passaram desde que ela ordenou a seus homens que entregassem a carta a Jiang Yang, mas este não deu resposta. Ela instruiu seus homens a ficarem de olho no povo da Terra Santa de Celestia, mas Jiang Yang não estava em lugar nenhum, e sua timidez e falta de vontade de se mostrar estavam fora de sua previsão. Teoricamente, Jiang Yang deveria ficar encantado em conhecer as pessoas que vieram por trás para procurá-lo, pisando direto nas armadilhas que o Ming Kong preparou para ela,
mas esse não foi o caso. A vigilância de Jiang Yang realmente não falhou em sua identidade como a reencarnação do mortal Oni. Como as coisas se tornaram um aborrecimento, Ilming Kong soltou um suspiro e começou a contemplar o que Shang-Chi faria em tal situação. A julgar por sua personalidade, ele não se importaria com nada para atingir seus objetivos, mesmo que isso significasse ir contra o mortal. No entanto, Ilming Kong não queria que Gu Shangji se envolvesse, então ela decidiu arcar com a busca por vingança para permitir a Gu Shangji tempo e paz para seu próprio autodesenvolvimento. Os esquemas de Shangji sempre foram delicados e perfeitos. Ele não teria enfrentado tal problema se estivesse no meu lugar. Acho que ainda tenho muito a aprender em comparação com ele. Ilming Kong subconscientemente balançou a cabeça. Agora que eu o assustei, ele deve estar em guarda agora. Além disso, não há como dizer se o misterioso imortal é um aliado ou um inimigo. Ah, isso está ficando problemático, ela murmurou. Talvez minha única maneira agora seja atacar a Terra Santa de Celestia e aniquilá-los. Com isso, Ilming Kong eliminou essa escolha, pois o antepassado primordial da Terra Sagrada de Celestia era o Imperador Sagrado de Celestia, então as mãos que ele deixou para trás devem ser insondáveis e, claro, havia o covarde Jiang Yang que se escondeu no território de Celestia Holy Terra. Após sua aventura secreta neste reino inferior, se ela iniciasse uma batalha de alto nível contra a Terra Sagrada de Celestia, uma grande turbulência iria surgir, sua presença e paradeiro seriam expostos aos cultivadores do Palácio Mortal que logo viriam para o reino da Estrela Celestial. Se ao menos eu tivesse as técnicas secretas do Palácio Mortal, eu poderia ter convencido Jiang Yang. Eventualmente, Ilming Kong descobriu uma solução, mas o legado do Palácio Mortal sempre foi confidencial, pois só foi repassado para seus sucessores, então como ela poderia saber tais técnicas secretas? Deixa pra lá, vou esperar um pouco mais. Se Jiang Yang ainda não aparecer, só posso provocar agitação conspiratória para derrubar a Terra Santa Celestia. Então, imóvel como uma estátua, os olhos de Ilming Kong ficaram mais profundos e frios. Como ela agora estava no controle de inúmeras áreas proibidas e montanhas místicas no domínio do céu, causar inquietação conspiratória e perturbar a paz era apenas uma questão de palavra. Em tal momento, com a agitação como fachada, ela poderia esconder seus planos de derrubar Celestia Holy Land despreocupada. Afinal, uma agitação conspiratória definitivamente afetaria todas as forças e seres vivos no domínio do céu sem exclusão. O preço pode ser alto, pois pode arrastar todos os seres vivos para dentro dele, levando a atrocidades inimagináveis que imporiam calamidade a todos os seres vivos, mas desde que ela decidiu ficar do lado de Gu Shangji, tais detalhes não importavam para ela. Com um aceno de mão, seu servo respeitosamente apresentou uma pena e papel para ela, após o que ela escreveu uma hora e local para se encontrar com Jiang Yang em nome dos cultivadores do Palácio Mortal. Nesse ínterim, Gu Shangji, referindo-se à runa que Ilming Kong deixou para trás no banquete, rapidamente descobriu onde ela estava. Com seus métodos, ele teve que desviar do centro das atenções para chegar perto da mansão onde ela estava hospedada, e ficou satisfeito ao encontrar Ilming Kong mantendo seu estado de alerta, que ela não negligenciou mesmo em um reino inferior.
Consequentemente, Gu Shangji simplesmente procurou e se teletransportou para uma taverna próxima que ficava a 500 quilômetros da mansão de Yumingkong. Naquele momento, ele não tinha intenção de encontrar Yumingkong e arriscar revelar seu paradeiro enquanto esperava que um certo prêmio chegasse até ele. Além disso, se Yumingkong soubesse que ele desceu ao reino inferior, ele precisaria se explicar, e isso poderia atrair suas suspeitas. Desde que ele finalmente baixou a guarda dela, não havia como desistir de sua confiança tão facilmente. Parece que Yumingkong ainda está tentando entrar em contato com Jiang Yang. Ele não comprou da primeira vez, então como a segunda poderia ser útil? Tentar convencê-lo sem nenhuma prova é inútil. De repente, Gu Shangji notou cultivadores saindo da área e se dirigindo para a Terra Santa Celestia. Vendo isso, ele não pôde deixar de rir. Yumingkong continua tolo como sempre, tentando um método tão inadequado. No entanto, muito em breve, ele se lembrou de seu próprio propósito. Ele não estava aqui para zombar de Yumingkong, mas para ajudá-la. Bem, é apenas uma evidência para provar que você é do Palácio Mortal. Quão difícil isso poderia ser? Asterisco no segundo seguinte, Gu Shangji apareceu em seu mundo interior. Gu Shangji, por que você está aqui? Sentada em uma pedra verde como de costume, Jiang Chuchu de repente abriu os olhos. Abençoada com cabelos sedosos e pele delicada como a neve que lembrava uma joia impecável, ela usava uma roupa branca extraordinária. Enrijecendo as sobrancelhas em seu rosto deslumbrante, ela olhou para o homem com seus olhos frios como pedra, como se desejasse perfurá-lo com seu olhar. Estou visitando meu próprio mundo. Por que eu deveria me explicar para você? Gu Shangji zombou condescendentemente antes de caminhar até ela e ficar a um pé de distância dela. Seu olhar era condescendente, mas parecia que aqueles eram os olhos de alguém apreciando seu amado pertencer. Encarando seu olhar, Jiang Chuchu ficou ansiosa, sentindo como se ela não fosse uma pessoa, mas uma coleção pessoal de Gu Shangji. Ela franziu ainda mais as sobrancelhas enquanto seus olhos ficavam mais gelados. Se não fosse pelo fato de que ela não podia derrotar Gu Shangji, ela teria puxado as mãos e o matado enquanto ficava mais agitada a cada dia que passava em seu mundo interior. Embora ela contasse muitas coisas a Gu Shangji sobre a reencarnação do Mortal Oni, nenhuma delas pertencia ao paradeiro da reencarnação do Mortal Oni, mas ela ainda se sentia insegura. Essencialmente, os olhos de Gu Shangji estavam cheios de indiferença, como se tudo estivesse sob seu controle, e condenar o mortal era apenas inevitável. Todo esse tempo, à medida que a compreensão de Jiang Chuchu em relação a Gu Shangji crescia, ela ficava mais inquieta e até sentia um traço de pavor que não deveria. Gu Shangji, o mentor do mal, considerado o prodígio mais excepcional e respeitado de sua geração, tinha influência e poder que estavam fora do mundo, mas ninguém sabia que ele era o sucessor das artes demoníacas, escondido bem debaixo de seus narizes. Na verdade, qualquer um, não importa quem fosse, que conhecesse a verdadeira identidade de Gu Shangji ficaria indubitavelmente sobrecarregado e estupefato, e seus corações poderiam até implodir com o violento tremor de medo. Assim, era evidente o quão corajosa e valorosa Jiang Chuchu recebia sua atitude calma sempre que ela enfrentava Gu Shangji. O que está errado? Você não me pertence. Essa sua expressão me perturba. Com a falta de palavras de Jiang Chuchu,
Gu Shangji, como se pudesse ler a mente dela, soltou uma risadinha. Continue me olhando desse jeito e você vai se arrepender muito em breve. Ao ouvir isso, Jiang Chuchu sentiu um arrepio na espinha e cerrou os dentes ao ser reprimida pela agressão de Gu Shangji. Assim, ela abaixou a cabeça impotente, ousando não olhá-lo nos olhos. Sim, é isso. Seja bom, seja obediente. Chame-me de mestre e você pode melhorar meu humor o suficiente para considerar deixá-lo sair. Gu Shangji olhou para ela com um sorriso sutil. Com um movimento de um braço, uma mesa de pedra com um jogo de louça feito de jade em cima e um banquinho de pedra apareceram atrás dele. Ele então se sentou. Com suas palavras, Jiang Chuchu estremeceu ao se sentir humilhada. Como desejar. Chame-o de mestre. Eu nunca vou dizer isso, mesmo que ele me mate. Este monstro amaldiçoado. Quanto à sua promessa de deixá-la sair, ela não acreditou nem por um segundo. A menos que ele estivesse fora de si, não havia como liberá-la. Minha garganta ficou seca de repente. Então, com uma expressão apática, ele sorriu pomposamente. Santa Chuchu, você não quer mostrar suas habilidades em fazer chá. Eu ficaria honrado em tomar uma xícara. Imediatamente, Jiang Chuchu cerrou os dentes enquanto olhava para ele. Como uma santa poderosa e admirada do Palácio Mortal, ela nunca teve que fazer chá para ninguém. No entanto, ao olhar casual de Gu Shangji, ela não se atreveu a recusar. Essencialmente, comparado a fazer chá, havia algo mais humilhante, que ela desejava não experimentar mais uma vez. Fazer chá não era grande coisa, e já que Gu Shangji queria uma xícara, não faria mal fazer para ele. E assim, Jiang Chuchu fez o chá amadoramente para Gu Shangji. Claramente, era a primeira vez que ela fazia isso, já que nunca aprendeu a fazer chá. Rapidamente, o chá foi feito enquanto uma lufada de fragrância refrescante rodopiava ao longo do vapor nebuloso. Este chá, olhando para o chá que ela fez de todo o coração, Gu Shangji balançou a cabeça e afirmou em desapontamento. Minhas folhas de chá de 5 espíritos e seiva de carvalho de 800.000 anos foram desperdiçadas. Vendo o rosto obviamente desanimado de Jiang Chuchu, ele permaneceu imperturbável, após o que levou a xícara à boca e bebeu o chá. Tsk. Você realmente não pode fazer isso, hein? O gosto é ruim, mas também não é indigerível. É aceitável. Mas não tema, você tem todo o tempo deste mundo para dominá-lo. Gu Shangji comentou enquanto acenava com a cabeça. Como tal, Jiang Chuchu visivelmente surpreso com a forma como Gu Shangji realmente bebeu, pois ela assumiu que era apenas outra tática de humilhação dele. Caso contrário, ele não teria feito ela fazer o chá para ele. Mesmo este homem terrivelmente astuto realmente tem seu momento de tédio, acreditando que eu posso fazer chá. Jiang Chuchu ficou consternada ao sentir a pressão terrível de Gu Shangji de alguma forma diminuída, pensando que ele não era tão terrível quanto ela esperava. No entanto, ela rapidamente compreendeu o que ele quis dizer. Todo o tempo neste mundo para dominá-lo. Ele realmente pretende me manter como sua serva, sua escrava. A realização deixou uma careta descontente em seu rosto. O que você quer, Gu Shangji? Se você deseja me humilhar, parabéns, você conseguiu, Jiang Chuchu perguntou imediatamente. Ela estava com raiva,
mas rapidamente recuperou a compostura. Ela não conseguia entender por que não conseguia manter a calma e a concentração que costumava possuir sempre que estava perto de Gu Shangji. Humilhar você? Pelo que? Eu não sou tão entediante. Ainda me deixa perplexo como você sempre me vê como um monstro aterrorizante. Estou simplesmente aqui no mundo interior para verificar você. Você está sozinho aqui e não há ninguém com quem possa conversar. Estou preocupado que você possa se sentir sozinho, então decidi vir bater um papo para que você não enlouqueça. Em resposta, Gu Shangji olhou para Jiang Chuchu e respondeu em um tom descontente e ofendido, como se tivesse sido mal interpretado. Poupe-me da pretensão benevolente. Como pode um monstro sem emoção como você possuir alguma humanidade em você? Não afetado, Jiang Chuchu calmamente o olhou nos olhos. Seus olhos pareciam um lago tranquilo, como se refletissem a verdadeira cor de Gu Shangji. Humanidade. O que eu fiz para merecer essa sua impressão? Eu deveria ter colocado meu pescoço para fora e esperado para ser guilhotinado. É isso que um humano faria. Desprezando suas palavras, Gu Shangji zombou. Jiang Chuchu ficou surpresa porque ela não tinha retorno, após o que ela ficou em silêncio. Gu Shangji estava certo. Não faria sentido para ele esperar enquanto o mortal tentava tirar sua vida. No entanto, ela pensou que ele estava apenas dando desculpas para se defender. Como o sucessor das artes demoníacas, morrer para o mortal Oni era apenas seu destino, e foi ele quem escolheu o caminho. Mas isso não é motivo para você colocar o mundo em perigo, Jiang Chuchu acrescentou friamente. Bem, Santa Chuchu, qual dos seus olhos me testemunhou colocando o mundo em perigo? Se, no caminho do cultivo, abrirmos mão de todas as oportunidades que encontramos sem qualquer senso de competitividade, o que há para cultivar? Gu Shangji zombou de sua observação, todos desejam apoderar-se do que possuo. Seja minha identidade, minha posição, mas apenas porque sou mais forte, eles falharam e morreram. Tudo o que você viu é apenas o resultado da minha sobrevivência, e tudo o que faço é apenas para continuar vivendo. Agora, diga-me, é pecado escolher a vida? Depois que Gu Shangji disse isso, as emoções desapareceram de seus olhos, substituídas por uma aura que deixou Jiang Chuchu perplexo. Após suas palavras, ela sentiu uma nova crença contrária àquelas que ela mantinha surgindo dentro dela. Era como ele disse, escolher a vida em vez da morte não era realmente errado. Naquele instante, ela podia sentir seu Day ou Heart, a coisa que ela cultivou por incontáveis anos vacilando. Quando Gu Shangji notou a mudança em seu rosto, uma sensação estranha passou por seus olhos. Assim, ele acenou com a mão e declarou impassivelmente: esqueça. Duvido que você entenda alguma coisa do que acabei de dizer. Perplexo, Jiang Chuchu olhou para ela com os olhos confusos e perguntou: por que você me disse isso do nada? Gu Shangji, como se estivesse com preguiça de se explicar, respondeu superficialmente: porque estou de bom humor. De bom humor? Jiang Chuchu estava atordoado mais uma vez. Por que ele estaria de bom humor? Ele não esteve ocupado em lidar com a reencarnação do mortal Oni todo esse tempo. Ou ele talvez tenha descoberto pistas ou o paradeiro da reencarnação do mortal. Atormentada por pensamentos, Jiang Chuchu sentiu sua cabeça zumbir enquanto sua mente ficava em branco.
Mais uma vez, uma sensação assustadora e fria tomou conta de seu corpo, congelando suas mãos e pés. Ela ficou profundamente intrigada com as palavras de Gu Shangji, mas de repente tudo ficou claro. De bom humor, ele disse. Ela rapidamente percebeu algo e manteve a mesma expressão em seu rosto. Nada parecia diferente nela. Já que você está de bom humor, por que não me libera? Em um tom brando, ela perguntou com a intenção de pegar as falhas nas palavras de Gu Shangji para observar sua resposta a ela, que ela poderia usar para inferir a situação atual do mundo exterior.